Tudo certo, vamos começar. Boa noite a todos, meu nome é Newton, eu sou aqui do nosso grupo Ciência Espacial, Astronomia e Astronáutica. Estou muito feliz de trazer aqui uma pessoa muito especial, um professor. Eu vou chamar ele de professor, vou chamar ele de Romário, tá? Brincar um pouquinho. É o Romário Fernandes. Vou dar uma lida aqui no currículo dele. A pessoa que tem um site muito bom aí, o Astronomicamente, e que está engajada aí nessa luta de ensinar a astronomia, que é algo fascinante para todos nós. Então vamos lá, o professor Romário Fernandes, ele é professor de astronomia no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, e editor do canal Astronomicamente, bacharel em comunicação social, licenciado em matemática e especialista em ensino de astronomia. Boa noite, professor. Como é que você está hoje? Tudo bem? Muito boa noite, Nilson. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos à nossa luta, né? Seguindo aí Matemática. de empenho para, enfim, né? Dar a nossa contribuição para a disseminação do conhecimento científico, da astronomia, né? Para estimular as pessoas a buscarem compreender aquilo que tanto as fascina, né? Então, acho que a astronomia tem essa dimensão muito fascinante, muito instigante, muito empolgante, e o desafio que a gente traz para a gente mesmo, né, é esse de ajudar as pessoas a entenderem aquilo que as encanta e permitir que elas possam dar outros passos, né, além desse encantamento inicial, né, de forma a se tornarem pessoas que compreendam melhor, que estão observando e de que forma isso tudo tem a ver com a nossa vida prática, né, de que forma tudo isso dialoga com a nossa própria condição na Terra. É porque a astronomia vai muito mais do que a beleza, né, que ela nos traz aí. Ela tem todo um mistério, mas ela tem ciência por trás dela, ela tem matemática, ela tem artes, ela tem de tudo. A astronomia não é só aqueles fenômenos aí não explicados. A gente quer trazer um pouco de tudo isso aí. Então, com esse assunto aí, o que, que a astronomia faz parte, como que a astronomia faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Bom, a astronomia, professor, é uma ciência muito antiga, não é verdade? Ela é muito frequentemente denominada como a mais antiga das ciências, principalmente porque a observação dos fenômenos astronômicos, né, dos fenômenos celestes, dos eventos celestes, esteve intimamente ligada à própria condição humana, né? A gente precisou se acostumar a observar o céu para poder, de alguma forma, organizar a nossa existência. Na medida em que nós nos tornamos seres capazes de abstrair mais, né? Os nossos antepassados, né, ganharam esse poder de abstração, de perceber-se como um ser à parte da natureza, né? Entender que tem uma natureza que tem eles, e não apenas viverem instintivamente imersos na natureza. Foi preciso adotar referenciais para organizar-se, né? Para se perceber, opa, não, eu sou eu e eu estou aqui hoje e teve um ontem e haverá um amanhã e eu preciso me posicionar dentro de tudo isso. Então, a observação dos fenômenos celestes foi um passo fundamental para que nós pudéssemos fazer isso, porque foi observando o ciclo rápido do Sol, de aparecimentos e desaparecimentos, que a gente ganhou essa primeira noção de tempo, né? Foi com as mudanças de aspecto da Lua que a gente foi ganhando a noção um pouco mais dilatada de semana, de mês, e foi com a macro mudança, né, do clima na região da Terra em que as pessoas se encontravam, que elas foram conseguindo, que elas foram começando a perceber a adotar, né, o conceito de ano, né? Então, foi observando como é que o céu mudava, como é que os objetos que transitavam pelo céu mudavam, que a gente foi ganhando esse poder de se organizar. Então, daí, dessa necessidade, né, tão importante que foi a de observar o céu, que se costuma dizer que a astronomia é a primeira das ciências, né? Foi a observação dos ciclos, da repetição, das durações, das variações de aspecto dos objetos celestes, de posição deles, que acabou se tornando uma espécie de pesquisa científica empírica, né? Totalmente empírica, experimental, Sim. mas que abriu o caminho para que se pudesse, né, mais rápido, talvez, do que em outros campos, criar um conhecimento sistemático, organizado, que viria a ser no futuro a astronomia.
Muito bom, professor, muito bom. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui com essa chamada, né? Porque como que a astronomia faz parte das nossas vidas. Então a gente pensa aí todo a nossa percepção de tempo, a nossa medição, tudo tem a ver com a astronomia. Muita gente não sabe, mas por que que o dia tem 24 horas? Como que isso foi dividido em horas? Por que que nós temos 7 dias, 20, 30 dias no mês? O nome dos meses, o começo do calendário. Tudo isso vai estar intrinsecamente ligado aí com várias e várias observações e o desenvolvimento desse conhecimento. E aí tem a questão do mistério também, que as pessoas no passado não entendiam esses fenômenos e precisavam dar nomes, dar sentido a eles. E aí veio o desenvolvimento de uma ciência das mais antigas, como o senhor falou. Isso, né? A gente está diante de tudo o que envolvia o céu envolvia uma profunda aura de mistério, porque diferente de tudo aquilo que estava ao nosso alcance aqui na Terra, dos animais, das árvores, dos lugares, dos rios, dos lagos, do mar, ainda que nós não pudéssemos controlar, tudo estava ao alcance das nossas mãos. E, por outro lado, nada do que estava no céu estava ao alcance das nossas mãos. Quando Sim. muita chuva, né, descia de lá para cá e não havia, eventualmente, os raios, né? Mas aqueles objetos que a gente usava como referência temporal, referência para demarcar, para delimitar a nossa própria percepção de hoje, ontem e amanhã, nada disso estava ao alcance das mãos. Então, a associação entre esses objetos celestes e divindades e forças divinas era quase que natural, não tinha muito para onde correr. As pessoas viam aquilo e pensavam, não, é um deus, é alguma coisa assim. E aí veio a ideia do deus Sol, da deusa Lua, né? E das estrelas como divindades, especialmente dos planetas, né? Porque você via ali aquela abóbada salpicada de estrelas, né? Que levava, inclusive, muita gente, em muitas culturas, se considerava a ideia de que ali a noite que você tinha era uma espécie de cúpula furada, né? Um Porque domo. as estrelas em geral, um domo, né? Porque as estrelas em geral se movimentavam todas juntas, é como se eu fosse um domo furado para além do qual havia uma grande luminosidade, né? As estrelas nada mais eram do que furos nesse domo. Então as estrelas elas nem recebiam assim tanta atenção. O que realmente chamava a atenção das pessoas, além obviamente do Sol e da Lua, eram as estrelas estranhas, né? Aquelas estrelas que se comportavam de uma forma exótica, que em vez de estarem lá simplesmente movendo-se junto com as demais, tinham um movimento próprio, né? Então elas, né, entre os gregos, receberam, né, o nome de estrelas errantes, estrelas andantes, em grego, planetes, né? Que deu origem aos nossos planetas, né? Então, especialmente essas estrelas eram tidas como divindades, né, como deuses, né? E não à toa elas foram associadas, né? Planetas foram associados a divindades greco-romanas, né, de acordo com características visuais e do movimento deles. Né? A gente foi ter Mercúrio associado, o nome de Mercúrio, mensageiro dos deuses, associado ao planeta que tinha uma movimentação mais rápida, mais curta, aquele que se deslocava com mais agilidade, mudava de posição mais rápido. Né? Isso se chamou Mercúrio. Aquele que tinha a maior brilho, a maior beleza foi associado à deusa da beleza e do amor, Vênus. Né? Aquele que tinha aquela cor vermelha, né, associada ao sangue, à guerra, foi chamado de Marte, segundo o nome do deus da guerra. E Júpiter recebeu o nome pelo brilho imponente, não era o mais brilhante, mas era o segundo mais brilhante, né? E por ter uma trajetória mais lenta, né, mais majestosa, e acabou sendo associada a Júpiter, né, o Zeus, o rei dos deuses, e por fim Saturno, que recebeu o nome em função de ser o objeto que se deslocava da forma mais lenta em relação a todos os outros, e portanto recebeu o nome associado ao deus do tempo, Cronos, né, que é Saturno na mitologia romana. Então, houve essa associação, né, trazendo para a cultura greco-romana, que nos é mais familiar, de seres que... É interessante porque a gente tinha assim, as estrelas em geral não eram vistas exatamente como divindades, porque elas tinham um movimento mecânico, né? Elas aparentavam ter um movimento automático.
enquanto os planetas, o Sol e a Lua, tinham essa outra característica. Esse aqui não segue a mecânica, né? Ele parece ter vontade própria, parece ter movimento próprio, né? É como se Então, visse vida nesses planetas, né? isso, exatamente. É como se houvesse uma intencionalidade, uma capacidade de decidir, agir de uma forma diferente da lei geral, né? E aí houve naturalmente as associações com as divindades, né? Isso é interessante porque, assim, para se chegar a essa percepção e essa conclusão, foi preciso observar, né? Então você tem aí já o rudimento da ciência, o que reforça mais uma vez a ideia de que a astronomia foi a primeira ciência, né? Para se chegar para você divinizar aquele objeto, você precisou primeiro observar, perceber sistematicamente, porque não é uma coisa que você vê durante uma noite, ou mesmo durante 2 ou 3 noites. Principalmente os Júpiter e Saturno, é preciso observar durante semanas, para você perceber aquele mundo de posição, né? É um trabalho de uma vida, muitas vezes, observar ali o movimento retrógrado de Marte, principalmente, que demorou-se a perceber. Quando eles perceberam isso, acendeu ali a luz de que não era alguma coisa comum, né? Se Marte tinha aquele movimento retrógrado, não era ele não estava acompanhando as outras estrelas, e daí veio essa ideia de que talvez a Terra não fosse, então, o centro do universo, né? O geocentrismo foi caindo por terra por conta desse tipo de observação, não é mesmo? Sim, sim, o geocentrismo ele foi uma espécie de pilar, né? Eu diria, da percepção, da percepção global das pessoas. Eu acho que um pilar muito natural, muito compreensível, considerando a percepção intuitiva que a gente tem de que nós estamos no meio e as coisas oscilam, né, giram ao nosso redor, né? Então, acho que é extremamente natural que o geocentrismo, como consequência do movimento aparente das coisas, né, dos objetos celestes, é muito natural que o geocentrismo tenha, sim, tido uma longa duração, né, como o pensamento reinante na humanidade, no que diz respeito à posição da Terra, a nossa posição dentro do universo. Era preciso, né, aí a gente mais uma vez volta a esse aspecto da cientificidade, né, gradual, primordial e gradual, da construção desse conhecimento científico a partir da astronomia, porque a percepção global, geral, dos ciclos, ela era relativamente fácil, ela foi adotada em todas as culturas, cada qual a sua forma, mas sem grandes variações, porque isso era fácil de perceber. Agora, a percepção mais apurada, né, que permitia inferir outros aspectos mais sofisticados, como o fato de, apesar da aparência, a Terra não estar no centro de tudo, como a questão do movimento retrógrado, né, como a forma de oscilação da posição de Vênus de Mercúrio, né, enfim, todas essas questões, era necessário um trabalho mais sistemático, mais detido, mais apurado realmente, de cuidado, de observação, de anotação, de estudo, de cálculo. Então, tudo isso foi sendo um processo gradual. E, como tudo, inclusive na ciência mesmo ainda hoje, né, o fato, alguém via, observava, propunha, mas precisava convencer, né? Precisava convencer os outros. Não bastava o cara apresentar os dados dele, né? Porque você já tinha toda uma tradição consolidada, geocêntrica, e as tentativas de se desconstruir esse pensamento foram graduais, né? Ainda que se chegasse com boas evidências, né, não bastava você apresentar as evidências, era preciso que as pessoas digerissem aquilo, né? E principalmente, eu acho que um aspecto que acabou dificultando também um pouco a adoção, a mudança do paradigma, é que a noção geocêntrica ela acabou incorporada pelas tradições religiosas. Então, se você lê o Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, ele não fala lá exatamente que a Terra é o centro do universo. Mas se você faz uma leitura literal daquele texto, pô, tudo converge para essa percepção. É muito fácil. Ele não diz assim, a Terra, Deus criou a Terra e botou no centro do universo. Ele não diz isso. Mas toda a narrativa se desenvolve em torno de uma criação de uma Terra, que depois criaram-se águas superiores e águas inferiores,
e primeiro veio a luz, depois da luz veio o sol e depois a lua, e toda a construção sugere a uma leitura, a não ser que, né, existem os trabalhos exegéticos e tudo mais que vão né, tentar não ir por essa literalidade, mas a leitura literal era essa. Então a percepção geocêntrica foi incorporada à tradição religiosa e se tornou uma barreira a mais para que houvesse, né, a mudança de paradigma, para que isso pudesse ser aceito, acolhido, né, e finalmente adotado, aceito pelo menos, pela tradição, pela cultura que estava fortemente arraigada na religião. O que a gente tem que entender também é que naquela época a igreja tinha um poder diferente. A igreja estava ali, ela cuidava do Estado praticamente, ela chegava a mandar no Estado. O poder da igreja era muito maior, então ela tentava manter embaixo da asa dela tudo que ela pudesse, inclusive o conhecimento, que é algo que sempre teve grande valor. E aí, entrando nesse assunto, a gente está sempre nesses grupos de astronomia e a gente vê muita gente discutindo que a ciência às vezes não sabe tudo, que a ciência é feita muito em base de teorias. E o que a gente tem que entender é que a ciência não é obrigada a conhecer o todo para poder se colocar à disposição das pessoas. É justamente o contrário. A ciência é busca constante de melhoria, de conhecimento, e o caso da astronomia, como você bem falou, esse desenvolvimento começou empiricamente ali por pessoas que não eram cientistas, não tinham uma formação na área, mas simplesmente começaram a parar e observar o céu e dali tomar nota sobre o movimento dos planetas, entender o que havia um ciclo. Esse ciclo foi utilizado na agricultura, esse ciclo foi utilizado para prever mudanças de temperatura, chuva e etc. E o que eu achei interessante na astronomia em geral é que ela acaba trazendo muitas outras ciências junto, né? Provavelmente essas pessoas que iniciaram esses trabalhos não se preocuparam, por exemplo, com a matemática, mas a matemática está totalmente ligada à observação dos corpos celestes. Então a matemática também ajudou a se desenvolver, e a matemática se desenvolveu e a matemática ajudou a astronomia a se desenvolver. Então tudo isso tem uma ligação muito forte, não é mesmo? Não, demais. A percepção, né, do que estava acontecendo lá em cima, ela realmente passou por milênios, né, de um processo eminentemente empírico mesmo, de percepção pouco vinculado, ou pouco dependente de quantificações, assim, ou pelo menos de quantificações mais apuradas. É claro que a percepção da duração dos ciclos ela era fundamental, né? Então, a percepção de que cabiam cerca de 30 retornos do Sol à mesma posição, dentro de cada retorno da Lua ao mesmo aspecto, por exemplo, né? Ou seja, há mais ou menos 30 dias dentro de cada ciclo completo de fase da Lua, isso é uma percepção muito clara. Assim como a percepção de que cabiam mais ou menos 12 retornos de fase da Lua, 12, 13, dependendo ali, dentro do retorno de cada estação, de retorno do mesmo conjunto de características climáticas, né? Então, essas percepções matemáticas mais gerais de pertinência, né, de continência entre os diferentes movimentos, os diferentes ciclos de cada um dos objetos celestes, esses foram percebidos até facilmente, né? E claro que sempre havia entre os povos, desde os mesopotâmicos, né, os sumérios, os babilônios, os assírios, caldeus, você tinha já pessoas que tinham habilidades matemáticas mais desenvolvidas e que foram criando mesmo métodos sofisticados de previsão, de cálculo e tudo mais, né? Então isso existe desde sempre também. Agora, o que foi realmente o grande diferencial de fazer com que a astronomia deixasse de ser apenas o que a etimologia do termo fala, porque a astronomia é apenas a descrição dos astros. Basicamente, a astronomia, por praticamente todo o tempo em que ela existiu, como essa ciência, essa pré-ciência, né, essa protociência, ela tinha o objetivo, tinha a capacidade de descrever e prever os movimentos daqueles objetos que ninguém sabia o que eram. Ninguém sabia o que era de verdade, a Lua, o Sol, os planetas, ninguém sabia de nada. Eles só viam que aquelas coisas, fossem elas entendidas como deuses ou como criações de um deus ou como qualquer outra coisa, ninguém sabia ao certo o que eles eram, né? E
o grande salto, né, que a astronomia deu como ciência foi a partir do momento em que houve o desenvolvimento justamente das outras ciências, em especial da física e da química, em que você passou a deixar de estar restrito à percepção daqueles objetos celestes como coisas incompreensíveis, cuja descrição máxima que eu poderia dar dizia respeito aos seus movimentos e ao seu brilho, e eu não era capaz de dizer, não sabia nem qual era a natureza daquele brilho, e não sabia qual era o tamanho exato dos objetos, as distâncias em que eles se encontravam, apesar de que a percepção matemática permitiu que ainda muito tempo antes de a física entrar na jogada, fosse possível se inferir com razoável grau de precisão as distâncias e os tamanhos de alguns dos objetos, principalmente as distâncias. Os tamanhos, nem tanto, que precisava do telescópio. Mas as distâncias foram inferidas por algumas pessoas com razoável grau de precisão, só usando mesmo trigonometria. Mas, para entender o que era mesmo aquilo que a gente estava vendo, foi preciso entrar a física. Foi preciso que a física lançasse luz sobre a luz. A gente precisou entender o que era a luz. E ao entender o que ela era, foi possível entender o que era possível extrair de informação dela. E aí, sim, aí a astronomia deixou de ser simplesmente a astronomia para ser uma astrofísica. E aí eu passei a usar as ferramentas da física para entender aquilo que eu observava desde tempos imemoriais. E aí sim a gente entrou na época da astronomia científica de verdade, que é a época que a gente vive hoje. E fazer uma pergunta, professor. Qual você acha que foi a época de ouro da astronomia? Foi na época de Galileu, com a criação dos telescópios, ou foi aí já com a física de Einstein, somada aí ao conhecimento de Newton? Como Olha, você acha? Então, assim, a gente teve, sem sombra de dúvida, um movimento decisivo, né? Assim, a grande virada que a astronomia enfrentou, né? A grande virada pela qual ela passou foi o momento em que Galileu Galilei teve a brilhante ideia de pegar aquele instrumento curioso que conta-se, né, ainda que sem muita certeza, que um óptico holandês criou com o objetivo de facilitar a questão da segurança, né, de permitir que se observasse a distância, a aproximação de inimigos e tudo, né, a luneta, que foi criada com esse fim, e o Galileu teve a brilhante ideia de apontar aquilo para cima. Mas esse negócio aumenta, né? Vamos ver ali. Assim. E o cara apontou para cima e o movimento dele de apontar aquele instrumento feito para observações terrestres para o alto foi a grande virada inicial que a astronomia sofreu, assim, porque ela ampliou e potencializou o trabalho de milênios a partir daquela observação que ele fez. A partir do momento em que ele apontou para o céu e foi capaz de perceber que os objetos doutrinariamente considerados, desde Aristóteles, passando por São Tomás de Aquino, né, por Santo Agostinho, primeiro depois São Tomás de Aquino, tidos como objetos, tudo o que era celeste, pela doutrina que se estabeleceu desde antes do cristianismo, mas que foi abraçada pela filosofia cristã, né? Tudo o que era celeste era perfeito, né? Tudo o que era celeste era perfeito, era desprovido de qualquer falha, né? E quando Galileu apontou e percebeu, opa, peraí, as coisas não são tão perfeitas assim. A Lua é cheia de buraco, para começo de conversa. O Sol, de vez em quando, fica com umas manchas pretas na frente dele. Vênus nem inteiro fica, nunca você vê, tá sempre faltando um pedaço. Mercúrio, idem. Júpiter tem luas, como assim? Quer dizer que aquela estrela tem estrelas ao redor. E Saturno, que tem um negócio, um calombo ao redor. Então tudo isso foi assim, então, cai tudo por terra. Peraí, calma. Aquelas coisas que a gente está vendo ali não são objetos etéreos, espirituais, ideais, perfeitos. Não. Cada um é diferente do outro. Não só pela intensidade do brilho, eles têm identidade própria mesmo. Cada um é diferente do outro. E com falhas, né? Com coisas estranhas. É quebrado aqui, é faltando um pedaço aqui, é sobrando acolá. Então isso
estudos, foi a primeira grande golpe que a astronomia idealizada, né, baseada em doutrinas pré-estabelecidas, sofreu. Porque a partir daquele momento eu comecei a ter objetos concretos para observar. Eu não podia tocar, mas eu podia ver. E aí, à medida que se aprimorou isso, e aí da luneta de Galileu, a gente passou para o telescópio de Newton, né? Ele pegou e aquela ideia de usar duas lentes, uma na ponta de cada tubo, e tirar aquilo ali, porque aquilo ali tinha um forte grau de refração, né? Distorcia muito a imagem, a questão de a luz atravessar lentes, jogou um espelho, tirou a lente, jogou um espelho ali, e foi fazendo aquele jogo de caminhar da luz por dentro do tubo, passando unicamente por uma lente, que seria a lente ocular. Aí Newton otimizou ainda mais a coisa, porque as imagens passaram... Foi um passo muito próximo do de Galileu e muitíssimo importante. Não vou dizer que foi mais importante que o dele, não, porque a quebra que Galileu impôs ao conhecimento, a forma de enxergar as coisas dominante até aquela época foi maior. Mas Galileu foi na esteira de Newton. Desculpa, ao contrário, Newton foi na esteira de Galileu e aí ele conseguiu aprofundar muito mais, porque Newton tinha uma capacidade analítica de trazer a coisa para a matemática e para a física muito grande, né? Não à toa, o homem criou o cálculo diferencial e integral para melhor compreender, para melhor analisar aquilo que ele observava, né? Então, o cálculo nada mais foi do que a criação de Newton para poder melhor investigar aquilo que ele passava a observar graças ao telescópio que ele mesmo inventou, né? Então, aí a gente tem realmente um momento desse. É a tal da frase, se eu vi mais longe foi porque eu subi no ombro dos gigantes, né? Exatamente. Uma coisa que me fascina justamente na ciência em geral é isso. Que a gente pode muito bem falar muito bem de Einstein, muito bem de Isaac Newton, de Nikola Tesla e de muitos outros, mas ninguém desenvolve nada sozinho. É todo um conhecimento que é passado de pessoa para pessoa, de geração, de centros de estudos, de universidades, e um esforço mútuo. Não é uma pessoa só que vai fazer e realizar um trabalho incrível, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente tem aí descobertas e criações muito interessantes, mas que na verdade é uma coletânea de pequenas máquinas, de pequenos pedaços, e aí se chega cria-se uma ideia, um algo novo a partir de ideias já prontas. Mas no passado não era tão diferente. A pessoa conseguia dar um grande salto, criar alcançava um step ali, um degrau bem mais alto com o desenvolvimento de uma técnica ou de um equipamento como o telescópio, mas ele ele estava ali só utilizando aquele conhecimento e alavancando para ele se tornar cada vez maior, para chegar um outro e trazer um conhecimento ainda maior. Isso é muito legal. Pois é, e eu acho que isso é uma característica que precisa ser sempre relembrada. Uma característica do conhecimento científico precisa ser sempre relembrada, porque, a bem da verdade, né, eu acho que faz parte da nossa cultura mítica, sabe? A gente gosta de eleger o gênio, né? A gente gosta da figura do herói, do gênio, né? Você até falou do Tesla aí, eu acho que o Tesla é extremamente, assim, mitificado, sabe? Ele é um cara que teve sua contribuição, um cara que, especialmente na área da engenharia, um grande inventor, mas eu acho que ele, às vezes, é um pouco mitificado demais. Fala-se dele, às vezes, mais do que a evidência bibliográfica, historiográfica permite, né? Principalmente em blogs, em vídeos por aí fora. Então, assim, a gente tem essa tendência muito forte à mitificação, né? A querer escolher, não, é o cara aqui, é o Newton, é o Einstein, né? O Stephen Hawking e tal. E isso acaba gerando um conflito, um problema, quando, né, quando acontecem coisas como essa agora relacionada à Covid, né, daquele estudo que foi publicado na revista Lancet e depois foi retirado, tudo, as pessoas, a ciência não sabe o que diz um negócio agora, depois diz outro, não sei o que, não é confiável. E é justamente, eu acho que a gente precisa lembrar sempre que ciência se faz por um processo gradual de construção e, em especial,
a opinião científica, a visão científica, ela se estrutura a partir do que a gente chama de consensualismo. A gente precisa que os pesquisadores, os especialistas, as pessoas que realmente dedicam sua vida a estudar um assunto, cheguem a consensos mínimos. Então, aquilo ali que a maioria acha, que não vou dizer que é um consenso geral, sempre vai ter um caba disposto a ter um discurso próprio, a quer inventar o jeito dele de dizer as coisas, isso aí tem toda a área. Mas existe sempre um consenso mínimo entre a maioria dos especialistas que dá legitimidade a uma ideia. Não, realmente, a maioria das pessoas que realmente se dedicam a estudar aquele assunto entendem que é isso aqui. Então, beleza, então eu posso caminhar com segurança, não segurança total, porque é justamente o que vai fazer a diferença entre a ciência e outras formas de conhecimento, né? A ciência não pode, não deve jamais ser dogmática. Ela não estabelece uma verdade, não aqui, e isso aqui é assim, né? E nada pode ser mudado. A partir da hora em que você tem isso, você não tem mais ciência. Você tem outras coisas. Ciência não. O que eu costumo defender muito é isso. Se a ciência não explica alguma coisa, então, ou você busque mais informações, você entenda. O que a ciência busca não é trazer uma resposta para você. Ela precisa ir cavucando cada vez mais fundo e ela vai trazer, às vezes, muito mais dúvidas do que... muito mais perguntas do que respostas. Isso é ótimo. Isso faz muito bom. E aí, conversando sobre isso, falando sobre a história da astronomia, eu me lembrei, por exemplo, que os astrônomos demoraram para perceber, por exemplo, que o nosso Sol era uma estrela. Né? Durante quanto tempo eles observavam as estrelas e o Sol era considerado uma entidade à parte. Como você falou, eles perceberam aí o movimento errante dos planetas e identificaram que eles eram diferentes. Mas demorou-se a perceber o que era a estrela. Aí eu queria trazer aproveitar aqui essa próxima meia hora, porque a gente tem aí nos grupos, essa live vai ficar gravada, às vezes as pessoas querem trazer, quem tiver dúvidas pode colocar no chat, falar um pouco de cada astro. É difícil falar de tudo, porque a astronomia é muito ampla, né? Então, professor, para a gente entender aí, até para que algumas pessoas não tenham muita noção, por exemplo, a gente vive num universo muito amplo, né? E, inclusive, um outro ponto que eu queria tocar, nós temos aí a astronomia, nós temos a cosmologia, a astrofísica e muitas outras ciências aí subdivididas, né? Mas se a gente for falar aí do nosso quintal galáctico, vamos colocar assim, o nosso quintal universal, nós estamos aí dentro de um sistema planetário, né? Com um único Sol no centro, não o formato... Eu acho que não tem formato ideal, mas não é o formato único. Nós sabemos que tem outros sistemas planetários aí com 2, 3 estrelas, mas o nosso principal astro é o Sol. O que a gente podia falar do Sol aí? O que é o Sol para as pessoas entenderem? Porque o Sol é considerado muitas vezes como uma fornalha, algo que está queimando. Isso não é uma verdade, não é mesmo? Não, isso é uma percepção assim, ainda no século XIX, né? Não é uma coisa assim da época de Newton e tal, foi mais recente ainda, assim, até recentemente, na verdade, você vê, lembra do Camille Flammarion, por exemplo. O Camille Flammarion foi o maior divulgador da astronomia e da ciência na França e um dos maiores da Europa no século XIX. O cara foi um precursor dessa lógica que a gente tem até hoje de ficção científica, né? Então ele tanto era um divulgador científico propriamente, como era um romancista, né? Que criava muitas histórias interessantes. Eu tenho alguns livros dele sobre o fim do mundo e sobre viagens interplanetárias, interestelares e tudo. Então, o cara já adiantou muito isso, foi um responsável, sem sombra de dúvida, por popularizar, né? Ele chamava a época de vulgarização da ciência, da astronomia, e ele foi um dos grandes responsáveis por isso. E em Camille Flammarion, ainda você vê essa noção de que o Sol ele é quente porque lá dentro tem combustão, né? Existem processos, tem alguma coisa queimando lá e tudo. E é muito natural, eu acho que se entendesse dessa forma, porque, bom, você sabia empiricamente que tinha luz e que tinha calor vindo de lá. E, pô, o que que produz luz e calor, se não fogo, né? Como é que você... E você, né, via aquela coisa quente ali, assim, eu acho que não tinha outra conclusão a que se pudesse chegar até
o surgimento da mecânica quântica, né? Foi só com o advento da mecânica quântica, né? Eu faço questão de chamar mecânica quântica para a gente diferenciar daquela física quântica de autoajuda que o pessoal inventa por aí, né? Você raramente vai ver alguém que é da área chamar física quântica. Normalmente, quem entende do que está falando fala de mecânica quântica, porque é o nome da sub-área específica da física que estuda o mundo subatômico, né? E todos os processos extremamente curiosos, diferentes, contraintuitivos que ocorrem nesse âmbito. E foi só com o advento da mecânica quântica, já no fim do século XIX, para o início do século XX, que foi possível, por meio das técnicas de espectroscopia, né, de entender que havia uma informação que podia ser extraída daquela luz, que a luz dizia do que estava. A luz trazia consigo a identidade do objeto que estava emitindo, ou refletindo, ou por meio do qual aquela luz cruzava, atravessava antes de chegar até nós, né? Então, onde quer que a luz passasse, ela trazia informações. Isso só foi possível entender com o advento da mecânica quântica. Então, né, uma coisa que chamou muito a atenção dos primeiros pesquisadores a fazer a espectroscopia da luz solar foi: cadê o carbono? Cadê o carbono? Você está queimando alguma coisa lá, tinha que ter carbono, tinha que estar produzindo carbono, e não tinha carbono nenhum. E, que curioso esse negócio. E viu o hidrogênio, aquelas linhas características do hidrogênio e tal. O cara, que diabo é isso aqui? De onde é que está vindo esse negócio aqui, esse calor, esse hidrogênio e tal? Né? E foi preciso entender dos processos subatômicos, de fusão nuclear, de fissão nuclear, de entender como é que funciona o que está para além da estrutura atômica, da estrutura molecular, que já era conhecida de forma assim, teórica, né? E entender o átomo, entender como é que ele funcionava, e os prótons, e os nêutrons, e os elétrons, para entender que o que estava acontecendo ali dentro, e que permitia que o Sol brilhasse com tanta intensidade por tanto tempo, apesar da distância, né, já calculada, já conhecida há bastante tempo, de cerca de 150 milhões de quilômetros, foi preciso entender que o que estava acontecendo ali era a fusão nuclear. Era a fusão de núcleos, de átomos de hidrogênio já devidamente ionizados, átomos que já... o átomo de hidrogênio, aquele átomo mais simples do universo, né, a composição entre um próton e um elétron, só que naquela altura, naquela temperatura, o elétron já tinha ido para o brejo. Então, basicamente, você tem dois prótons, você tem prótons soltos ali, e que, normalmente, como o próton, a gente sabe, é a partícula de carga positiva, dois prótons jamais se encostam sob condições naturais. A tendência é repelir, resvalar, qualquer coisa menos encostar. Então é preciso que haja, que se insira naquele sistema ali uma quantidade absurda de energia para que se possa pensar em vencer a repulsão eletromagnética, para que aquela carga positiva com aquela carga positiva não se repilam, que elas consigam se tocar. Né? E para que isso aconteça é preciso dar uma energia enorme, e é justamente isso que existe no interior do Sol. Uma temperatura de no mínimo 10 milhões de graus, a gente sabe que no Sol é uma temperatura mais alta, já vai para perto de 15 milhões de graus, a temperatura do núcleo do Sol, é uma temperatura suficiente para permitir que aqueles prótons, aqueles átomos de hidrogênio ionizados, se toquem, né? E ao se tocar, eles acabam se atraindo e originando um átomo de hélio. Só que o que acontece? Dois átomos de hidrogênio são mais pesados do que um átomo de hélio. Né? Então, bom, a lei da conservação da energia e da massa diz que para algum lugar essa massa que tem em dois hidrogênios, mas não tem no hélio, essa massa tem que ter ido para algum lugar, e é exatamente essa a origem da luz e do calor do Sol. A massa que está nos dois átomos de hidrogênio se converte em energia. Quer dizer, a maior parte dessa massa permanece e fica no hélio, mas uma parte não está no hélio. E essa massa foi para onde? Converteu-se em energia, e é essa energia que mantém a estabilidade do Sol, né, como essa bola de gás, essa grande esfera gasosa, e que garante a energia que ele emana, que ele emite, e que nos aquece, nos ilumina e oferece as condições que permitiram o surgimento da vida aqui na Terra, com toda certeza, e quem sabe em outros lugares da nossa vizinhança cósmica. Né? E tudo isso aí graças à gravidade, essa gravidade para criar essa pressão tamanha, né, que consegue vencer aí a repulsão desses prótons,
a gravidade traz ali uma concentração tão grande de energia que se transforma ali primeiro numa transformação, né? Então, que fique claro que não há queima, não existe fogo, né? O Sol pode até ter oxigênio, mas não tem processo de queima ali. O que existe são dois núcleos de hidrogênio se transformando em um de hélio, e a sobra de energia que tem que ir para algum lugar é liberada em forma de calor, luz e partículas, né? E é a mesma Isso. gravidade que mantém tudo isso unido, mantém todo um sistema ao redor desse nosso centro aí do Sol. São planetas, asteroides, cometas, gases, poeira e muita coisa. Isso mesmo. A gente tem a gravidade, é uma grande. A gente pode dizer que é a principal força do universo, né? A força que, a despeito de ser a mais. É a força que tem um funcionamento um pouco diferente das outras e que ela é a mais fraca se comparada às outras. A intensidade de todas as outras forças em microescala, em escala menor, é muito, muito, muito mais forte, muito maior mesmo do que a da gravidade. Mas nenhuma tem o alcance dela, né? Então a gravidade vence vence as outras no cansaço, né? Enquanto elas são boas no sprint, né? No sprint aqui, rapidinho elas dominam amplamente, mas passou do raso, entra no meio fundo, aí a gravidade começa a dominar e vai embora até o infinito, literalmente. A gravidade, assim, claro que na prática ela vai enfraquecendo a ponto de se tornar quase irrelevante com a distância. Mas ainda assim, em distâncias incrivelmente longas, a gravidade exerce a sua influência e consegue manter a coesão desde, né, como você lembrou, do núcleo da estrela até a coesão de uma galáxia inteira, né, atraída pela força gravitacional daqueles objetos, daquele conjunto extremamente massivo de objetos que fica lá no seu núcleo. Então ela tem esse poder de garantir a própria coesão do universo, né? E é uma força que precisou ser compreendida para a gente entender mais ou menos como as coisas funcionam, e ainda precisa ser melhor compreendida porque ainda é um grande gargalo, né, para a grande aspiração humana de compreender o funcionamento do universo segundo uma teoria única, né, unificada, né? A gravidade ainda causa um problema quando a gente tenta entender o mundo subatômico, né, o âmbito que a mecânica quântica estuda, e o macrocosmos, no qual a teoria da relatividade funciona tão bem, a gravidade explica tudo magistralmente, mas quando você tenta conectar as coisas, dá um nó e ninguém consegue fazer a famosa teoria da gravidade, a teoria quântica da gravidade, né? Se você conseguisse concatenar tudo, ainda dá um nó, mas o que a gente sabe sobre a gravidade é que ela é realmente essa força fundamental, sem a qual a gente poderia ter pequenas ilhas de coesão de matéria, mas jamais teríamos um universo em larga escala como a gente tem. A gravidade provavelmente é a pedra no sapato de Einstein. A que mais tenha machucado o pé do Einstein tenha sido a gravidade, por ele não conseguir unir essas duas. Foi onde ele. Não que ele tenha errado, mas talvez seja o ponto aí que ele não tenha completado o trabalho dele fazendo essa união. E a gravidade, como você falou, ela tá aí, ela se expande para o universo inteiro. E o que eu acho interessante é que ela, vamos usar essa palavra, conversa, ou ela tem uma ligação de um corpo para o outro de uma forma interessantíssima, né? Toda uma galáxia está unida, não porque o que muita gente pensa, que só a gravidade do possível ali, ou do conhecido já buraco negro, não é um único corpo que faz a galáxia estar unida, mas é a soma do todo, não é mesmo? Sim, a gravidade tem essa característica detectada ainda por Newton, né, de ser diretamente proporcional às massas, né, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a gente tem que basicamente onde existe massa no universo existe gravidade. A gravidade ela nada mais é do que a consequência da presença da massa, né? A visão que se tem, né, hoje que ainda não é completa, porque não funciona com o resto, mas que funciona muito bem em larga escala, é a de que a presença de massa deforma o espaço-tempo, né? Então, o espaço-tempo
né? E você abandona, isso foi a proposta de Einstein, que ainda hoje, às vezes é um pouco difícil de visualizar, porque foge completamente a nossa experiência concreta, né? A o empirismo do nosso dia a dia, mas é a ideia de que o espaço não é um grande nada, um grande vazio, um grande palco no qual a existência se desenrola, né? O espaço seria algo concreto, intrinsecamente ligado ao tempo, e daí ele chamar de espaço-tempo, e muitas vezes ele usa a ideia de um tecido, né? Como se fosse uma coisa que está intimamente ligada à matéria e à energia. A matéria não é uma coisa que está assim independente do espaço. A matéria não é algo que existe no espaço. A matéria está integrada organicamente ao espaço e tem poder de dilatá-lo ou de comprimi-lo, a depender da massa, a depender da velocidade. Então a gente tem uma visão mais orgânica, que tudo está concatenado, né? E o que se percebe experimentalmente é que quanto mais massa existe concentrada em um dado ponto, maior é a aparente deformação que essa massa causa no espaço-tempo, né? E isso gera a questão das órbitas dos objetos, um em torno dos outros, né? A gente nunca deve esquecer a esse respeito que a gravidade, não só a gravidade, mas existe o princípio da ação e da reação, né? Então, o princípio da ação e da reação estabelece que sempre que se exerce uma força daqui para lá, existe uma força contrária de lá para cá, sempre proporcionais à massa de cada um dos objetos. É exatamente por isso que, apesar de o Sol ser um objeto incomparavelmente mais massivo do que todos os outros objetos do sistema solar juntos, assim, mas é muito mais mesmo do que todo o resto junto, ainda assim, os objetos em geral não caem dentro do Sol. Por quê? Porque eles estão dispostos em órbitas estáveis, nesse puxa-puxa, né? O Sol puxa a Terra, mas a Terra, dentro da sua incrível limitação, também puxa o Sol. E é exatamente por isso que, dada a velocidade, a massa e a posição da Terra, ela não é tragada pelo Sol e entra lá dentro dele. Porque ela tem a velocidade, a massa e está na posição adequada para estar em uma órbita estável. E assim a gente tem, né, essa distribuição dos planetas, dos asteroides, das luas, dos cometas, da poeira e tudo mais, que orbita em torno das estrelas sem necessariamente cair dentro delas, né? E é exatamente por isso também que o famoso buraco negro não é um aspirador de pó do universo, em torno do qual tudo se dobra e é atraído, né? Basta lembrar que a gente entende hoje em dia que os núcleos galácticos, né, os núcleos das galáxias, nada mais são do que grandes aglomerados de buracos negros, né? Ou dependendo da galáxia, dependendo às vezes da teoria você tem ali um grande buraco negro supermassivo, né? Em torno do qual toda a matéria existente na galáxia orbita. Então você não tem um aspirador de pó cósmico ali. O que você tem é sim um objeto extremamente massivo e mais importante até do que extremamente massivo, extremamente denso. Né? Porque não se trata simplesmente de ter muita massa, mas de ter muita massa concentrada numa pequena região, né? Um pouco espaço. É isso que vai causar o peso. E aí a analogia é com a questão assim, de você pegar uma cama elástica, né? Que se faz muitas vezes, e botar um objeto pesado e ver quanto ele afunda ali, é uma analogia interessante. Né? Quanto maior o peso concentrado numa pequena área, mais o tecido afunda, né? Então isso é muito importante a gente visualizar, porque né, se eu colocar o efeito de eu colocar uma bola de 10 quilos, né, de 1 metro, é diferente eu colocar um objeto de 10 quilos de 10 centímetros, né? A forma como aquilo vai afundar o tecido é diferente. E esta é uma analogia que é importante para a gente visualizar o efeito do buraco negro, de qualquer objeto massivo sobre o tecido do espaço-tempo, né? Então ele afunda muito. Mas, diferente do que acontece aqui, isso é uma analogia, obviamente, se eu ponho uma pia, né, tem aquela coisa afundada, eu jogo uma bola de gude,
ela vai rodar, rodar, rodar e vai cair, né? Isso por quê? Porque aqui você tem a cuia, né? A cuba ali, mas você tem a gravidade da Terra puxando tudo para baixo, né? No universo não funciona assim. Não, Existem existe um as equilíbrio. distâncias, as massas e tem as órbitas estáveis, né? Por isso que apesar da extrema gravidade do buraco negro, ele não suga tudo, a não ser que a coisa se aproxime muito dele e aí realmente ela vai se tragar. Caso contrário, tem órbitas estáveis. É. Inclusive até, como a gente viu lá no Interestelar, né? Existe a possibilidade de haver planetas orbitando buracos negros, uma boa, sem problema. É uma questão apenas de equilíbrio. Se você perder o equilíbrio, das duas, uma, você escapa da estrela ou você cai nela. O buraco negro Exatamente. não é diferente. A analogia que eu faço é assim: se você chegar na beira de uma represa, daquelas que nós não temos aqui no Brasil, como a represa Hoover nos Estados Unidos, assim, aquele paredão de 80 a 100 metros, e se você olhar lá para baixo, dá aquela sensação, né, de medo de você ver um paredão de concreto tão alto. Se você der um passo para frente, você morre, você vai cair lá. Mas se você ficar dois, três passos atrás, não há perigo. Então a mesma coisa, o buraco negro ele pode ter uma energia muito grande, ele tem um poder gravitacional muito forte, mas a partir do momento que o planeta, a estrela esteja na distância ideal, ele não vai ser sugado. Se fosse sugado como as pessoas desenham aí, não haveria galáxias, elas todas seriam sugadas imediatamente. E não é assim que Exatamente. funciona. Nossa, Isso mesmo. As galáxias, né, são essas grandes ilhas, né, do universo, né? A analogia que a gente faz é que as galáxias é como se fossem as ilhas do oceano cósmico, né? Porque ah, existe a questão da matéria escura, ainda pouco compreendida. Vamos falar do que a gente entende bem, né? Basicamente, toda a matéria que a gente percebe, vê, né, claramente, está concentrada nas galáxias, né? E o espaço intergaláctico é o que tem de mais absurdamente parecido com nada, é justamente o espaço entre as galáxias, né? Então a gente tem nas galáxias essas grandes ilhas do oceano cósmico, dentro das quais ficam as estrelas e os planetas e as luas, e asteroides, cometas, nuvens de hidrogênio, por aí vai, né? Então e tudo isso é graças à força gravitacional desses núcleos galácticos, né? Mas que é uma força que não destrói tudo, que não aniquila, que não suga tudo, né? Mas que cria as condições para a existência das órbitas estáveis em torno das quais tudo orbita, gira e vai se desenvolvendo. sim, o nosso campo de visão vai aumentando com a tecnologia. A gente está prestes a ver o James Webb ser lançado, que vai ser um telescópio que vai trazer aí mais respostas, né? E, como eu disse, provavelmente mais perguntas, né? Podendo enxergar com mais clareza. A pergunta que colocaram no grupo hoje é qual exoplaneta que nós já temos aí fora da nossa galáxia, por exemplo. Mas a gente não tem esse poder de observar com detalhes galáxias que estão a bilhões de anos e até a bilhões de anos. Então nós estamos ainda engatinhando em todo esse conhecimento. Sim, né? O poder de resolução, né, aumentou muito, muito, muito mesmo, desde o 51 Pégase B, né, que foi o primeiro exoplaneta oficialmente identificado nos anos 90, 95. Apesar de haver, quando você faz um estudo retroativo, tem objetos que não foram reconhecidos como exoplanetas, que hoje em dia se imagina que sejam, né, que foram descobertos antes, mas a primeira grande descoberta de exoplaneta foi o 51 Pégase B, em 1995. E de lá para cá, o poder de resolução dos nossos equipamentos aumentou muito, muito mesmo. Mas ainda assim, é muito difícil perceber qualquer coisa diferente do volume da massa, né, e por tabela da densidade, dos exoplanetas, né? Porque fazer espectroscopia, que seria a forma que nos permitiria ler, né, com mais clareza a composição química da atmosfera e tudo, e estimar as temperaturas ainda é muito desafiador, porque você tem um objeto irrisório, né? Basicamente, o principal método de detecção dos exoplanetas é por meio do eclipse, né? O trânsito planetário. Então, basicamente, você tem uma estrela que você está observando, que já não é grandes coisas, assim, não tem tanto brilho que você consiga captar, e você tem que analisar um objeto que ocasiona uma perda de brilho naquela estrela da ordem de 1 milésimo. E tem que perceber a periodicidade daquele negócio e tentar extrair informação daquela mísera sombrinha, daquele pontinho que está ocultando vagamente
o brilho da estrela, né? E tentar, na hora em que ele está entrando e na hora em que ele está saindo da frente da estrela, tentar captar ali a luz que atravessa a atmosfera dele para chegar na gente. É uma coisa absurda, assim. Então, assim, o fato de você conseguir fazer alguma espectroscopia, ou seja, estudar algo além da massa e do volume, porque a massa você consegue deduzir pelo bamboleio, né, que o planeta ocasiona na estrela, né, e o volume você consegue calcular pelo tamanho da perda de brilho que ele causa na estrela. Então essas coisas você consegue calcular. Massa, volume, você tem a densidade, você pode estimar se ele é um planeta gasoso, rochoso, ou um tipo altamente exótico de planeta que a gente não tem aqui, que é o planeta aquoso, né? Existem alguns que têm uma densidade intermediária que não existe aqui. Então a gente acha que deve ser um planeta feito de água, né? Não é de gás, nem é de rocha, deve ser de água. Então existem, fora esses detalhes, e o que mais? O tempo de duração da translação dele ao redor da estrela. Dá para matar essas questões. Mas estimar, com base no que é possível tirar de informação, a composição química efetiva, tem água, tem oxigênio, tem não sei o quê, é muito difícil. Vida, é quase um tiro no escuro. Tem vida ou nem fala. Animais. Pois Estamos muito já é longe difícil. disso. Já é difícil decodificar a composição química da atmosfera. Você imagina. E eu lembro bem, assim, eu acho importante a gente lembrar sempre de Vênus, sabe? Quanto a isso. Porque quem visse Vênus de longe, não, esse planeta aqui, esse azulzinho aqui tem água e tal, e tudo, tá na distância que ele tem, nem que não soubesse que tem água, né? A distância em que ele tá dessa estrela dele permitir ter água, se houver e tal, água líquida, e tem atmosfera, e dá para captar que tem atmosfera. Então, pô, esses dois aqui, o azulzinho e o branquinho aqui, show de bola. Esses dois aqui tem vida garantida. E, né, a gente sabe da desgraça que é mesmo. Inclusive, o próximo vídeo do canal, né, do Astronômicamente vai ser exatamente sobre a busca pela vida em Vênus. Eu vou contar um pouco da história, que é uma história incrível, assim, de profundas decepções e de um pouquinho de esperança que veio surgindo nos últimos tempos de vida em Vênus. E se não fosse a exploração espacial, principalmente o uso de radares, Vênus seria uma incógnita total, né? Porque aquela quantidade de nuvens, não conseguimos ver aí a topografia dele, nem até de perto é difícil, mas depois de mandar sondas e o uso de radares, conseguiu identificar aí a formação rochosa, vulcões, temperatura da atmosfera. A Rússia, com o programa Venera, conseguiu pousar algumas naves lá, mas é bem difícil. Ele é um planeta que quase que tenta se esconder ali de tanta camada de nuvem que tem. Né? Você imagina a gente tentando decodificar coisas sobre a vida em um exoplaneta, né? E na nossa galáxia, aí o camarada vai perguntar sobre vida, sobre se tem planeta habitável em Andrômeda e outra. Aí, meu amigo, aí. O que eu falo, se a gente tivesse uma distância como daqui em Plutão, observando a Terra, seria difícil saber se tem vida ou não. Um equipamento muito bom para conseguir visualizar um satélite, por exemplo. Mas a vida você não percebe. A luz das cidades não consegue escapar da nossa atmosfera e chegar até uma outra estrela. De jeito nenhum. Uma outra galáxia, então nós temos que nos contentar em observar os nossos arredores aí, dentro da nossa galáxia, o que já não é tão fácil. Né? Nós não conseguimos, por exemplo, olhar o outro lado da galáxia ainda. Não conseguimos ter uma boa visão do centro da nossa galáxia. Então temos ainda muito o que caminhar. Muito mesmo. Eu acho que, aliás, a esse respeito, eu acho que é mais fácil, vai ser, né? Não sei quando a gente vai ter poder de resolução para isso. O James Webb vai permitir, sim, a detecção mais detalhada das características físico-químicas das atmosferas dos exoplanetas, né? Tem ele e tem um outro, não estou me lembrando agora o nome, não sei se é o TESS, ele vai permitir observações ainda mais acuradas, especificamente sobre a atmosfera dos exoplanetas. Mas a gente está falando, óbvio, de exoplanetas da nossa galáxia, a distâncias aí que não passam muito de 10 mil anos-luz, assim, porque passou disso você perde poder de resolução demais. Né? Mas ainda assim, eu vislumbro que em algum momento, com óptica adaptativa, com processos mais sofisticados aí, a gente vai sim conseguir chegar a detectar exoplanetas em outras galáxias. Mas eu não vislumbro como a gente possa cogitar visualizar o núcleo ou o outro lado da Via Láctea, porque aí você tem uma barreira física
Muito grande. totalmente intransponível. Não tem como você furar o bloqueio da luz e deduzir de nenhuma forma o que está por trás. Nesse caso, eu não vislumbro mesmo. Sim, sim. Nós temos aí muitas dificuldades, né? Não tem como esperar, por exemplo, que a ciência tenha todas essas respostas. Elas vêm devagar, com essa soma de conhecimento, realmente. Mas de qualquer forma é fascinante o quanto a gente já avançou desde essas observações aí, sem explicações, com tantos mistérios, né? Por exemplo, um eclipse que não era explicado, que hoje a gente tem uma explicação clara, consegue prever com certeza de dias, horário e local de onde teremos eclipses. E já temos aí a exploração do espaço, mas ainda tem muito o que se fazer. Muito Ô mesmo. Romário, agradeço demais a sua presença. Acho que se a gente ficasse 4, 5 horas conversando aqui seria pouco. Mas já Uhum. estamos aí com 1 hora de live. Agradeço a sua presença, todo o seu conhecimento. Vamos seguir o seu canal, Astronomicamente. Vamos aí divulgar a ciência o máximo possível e vamos manter contato. Tudo certo? E pedir para você dar Certo. suas palavras finais aí. Vamos sair da live. Não, a gente, acho que é o momento, né? É muito peculiar se a astronomia fez parte da história da humanidade, nos permitiu chegar até aqui. A gente vive esse momento da exploração espacial, né? Estamos na iminência, mais do que nunca, de estabelecer bases fixas, né? Eu não compro muito a ideia da colonização, não mesmo. Mas eu acho que a estruturação de bases fixas fora da Terra é uma realidade, ao nosso Científicas, né? alcance. É uma realidade, exatamente, bases científicas, né, de estudo e tal, de pesquisa, quem sabe até de construção de bases para lançamentos de sondas, de foguetes, já que saindo de locais de baixa gravidade, tudo fica muito mais fácil. Então, a gente está na iminência, sim, de deixarmos de ser uma espécie estritamente terrestre, para passarmos, sim, a ser uma espécie do sistema, né? Uma espécie que vai habitar, ainda que de forma muito restrita, e eu não vejo muita perspectiva de algo além disso, mas eu acredito que sim, vamos estar presentes em outros objetos do sistema solar, na Lua, em Marte, quem sabe em luas de Júpiter, em objetos cinturão de asteroides. Então a gente está no momento em que o universo vai passar, como nunca na história, a ser a nossa casa, né? E é muito importante, por isso, que a gente entenda de astronomia, que a gente entenda de ciência, que a gente esteja por dentro do que é que a ciência tem a dizer sobre essas possibilidades, sobre como é que a gente deve enxergar essas perspectivas, né? A astronomia é essa ferramenta que nos permite entender o universo e, principalmente, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, qual é a nossa condição, quais são as nossas possibilidades e as nossas limitações reais dentro dessa perspectiva que se abre. Então, mais do que nunca, a astronomia é fundamental, vale a pena estudar, vale a pena se dedicar, seja com a profundidade que a física, a química e a matemática permitem, seja de uma forma mais lúdica, mais conceitual, porque de uma forma ou de outra, se a gente souber ler as fontes corretas, mesmo que a gente não entenda de física, de matemática, dá para entender muita, muita coisa mesmo, né? E nos permitir chegar a esse momento, entrar essa nova era, essa nova época da existência humana de forma segura, consistente e bem fundamentada. Então é para isso que a gente está aqui. A gente tem que acompanhar esses trabalhos, convido, né, quem estiver nos acompanhando a conhecer o Astronomicamente. É um canal que a gente tenta dar a nossa contribuição para esse movimento que eu estou falando aqui, mas que é um movimento de muitas mãos, de muitas frentes, e o que é mais importante é que a gente esteja a par de tudo isso, integrado e procurando caminhar de acordo com o que o momento nos exige. Muito bem. Obrigado, Romário. Fica com Deus. Tudo de Valeu. bom. Vamos divulgar a ciência o máximo possível. Pessoal, muito obrigado a todos.